Isaías capítulo 40, o versículo 28 em diante, que diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não há esgotamento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, passarão, caminharão e não se fadigarão. Podeis sentar, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Essa é uma passagem que Isaías traz ao nosso coração, e meditando na palavra de Deus, nós aprendemos muito naquilo que Deus nos ensina através da santa palavra. Deus, no livro do Gênesis, vai falar no princípio a criação de Deus e todas as coisas que o Senhor fez, dentre elas a natureza e o homem. E Deus tem se revelado através do seu poder para conosco, muitas vezes através da natureza. Quando nós vemos Deus se revelar ao homem, há diversas formas que Deus se revela para o homem, e uma delas é através da natureza. Por exemplo, nós vemos no livro de Provérbios, Deus mandando nós ir ter com as formigas, falando da natureza. Jesus fala que o Senhor, para nós olhar para a natureza, para as aves do céu que nos semeiam, que não juntam em celeiro e o Pai os alimenta, falando de natureza. Então nós vemos que o Senhor usa a natureza para trazer figura da sua palavra. Então Isaías, ele nos dá uma explicação aqui sobre a águia. E eu comecei esse estudo com os irmãos, não deu para terminar há um tempo atrás, mas eu vou relembrar e nós vamos falar um pouquinho sobre essa ave maravilhosa. Nós aprendemos muito com uma ave chamada águia. E essa mensagem, eu quero colocar o título dela, Trocando as asas de pombo por asas de águia. Asas de pombo por asas de águia. A Bíblia vai falar do pombo no Salmo 68, sobre a espécie do pombo. E quando se fala no Salmo 68, vai nos ajudando, por gentileza, ela vai falar sobre o que é o pombo. Uma plumagem linda, diversas cores, ainda que o versículo Salmo 13, ainda que vos tenhais deitado entre os redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, cobertos de prata e de penas e de ouro amarelo. Outro versículo, por favor, irmão, 14. Quando o onipotente ali espalhou seus reis, ficou como neves em Salmão. E vai nos explicando, mas ali fala da beleza do pombo. Então nós vemos a diferença do pombo e a diferença da águia. O pombo, existe aproximadamente 300 espécies de pombo que se fala, que se explica. Existe 70 tipos ou espécies de águia. Dentre elas, quando se fala do gavião e se fala da águia como uma ave de rapina, a gente vai ver que é considerado uma águia. Mas a águia verdadeira que eu quero, a águia cabeça branca, que muitas vezes não se encontra no Brasil, é a águia verdadeira. E Isaías, ele disse aqui que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Subirão com asas como águia. Então, quando nós vemos, irmãos, esses exemplos que nos falam a respeito da águia, nós podemos entender que nós temos que trocar as asas, que nós, às vezes, da simplicidade que Jesus falou de um pombo, por asas de águia. E aprender com a águia. A águia nos ensina muito. E as Escrituras nos trazem ensinamentos sobre ela. A águia é símbolo de força, de poder. Os Estados Unidos da América, na bandeira dos Estados Unidos, há uma águia, onde ela fica com um ramo de galhos, né, na sua pata esquerda, direita e na outras flechas. Então os romanos usavam como símbolo de poder.
Então, quando Isaías fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, nós falamos de poder de águia, e ela é diferente de todas as outras aves que possa eu explicar para os irmãos. Por quê? Todas as aves têm suas estruturas ósseas compridas, e a águia tem a sua estrutura óssea cilíndrica. Ela pode voar e descansar ao mesmo tempo. O que é que eu aprendo com a águia? Além dela ser majestosa, além dela ser bonita, dela ter essa força que ela tem, diz alguns historiadores sobre a força tal da águia, que o peso dela pode chegar até 7 quilos, né? A sua envergadura das asas de uma ponta a outra pode chegar até 2 metros de comprimento. Ela pode alcançar até 3.000 metros de altura e alcançar uma velocidade por hora. De lá de cima, ela olha e ela avista a sua presa. De lá de cima, a águia olha e ela consegue avistar a sua presa. Então, quando nós falamos de águia, nós podemos comparar ao Senhor que nos enxergou. De lá de cima nos enxergou e nos trouxe para perto dele. E como que essa sinal, o que nós podemos extrair dessa águia? O que nós podemos ver e tirar para nós o exemplo dessa ave tão maravilhosa que Deus colocou? Quando a águia, ela procura o seu acasalamento, diz que ela procura um parceiro para que possa viver a vida toda. É a águia que faz isso. E ela então consegue o seu acasalamento, e ela então, depois de acasalada, ela vai construir o ninho dela. E diz a história que a águia, ela constrói o ninho em lugares seguros, aonde ela sabe que ela vai ter segurança. E quando nós falamos dessa segurança, de construir o ninho em lugares seguros, nós podemos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Quando o Senhor Jesus mesmo diz que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha. E quando a águia vai construir o ninho dela, diz a história, e é real, que ela procura as montanhas, os penhascos, a fenda da rocha, ela vai fazer o seu ninho. Ela vai procurar fazer um ninho aonde ela vai fazer o alicerce para que ela possa ter uma vida. E o cristão, ele tem que aprender com isso, irmão, que nós temos que ter a nossa estrutura espiritual. O nosso ninho, o nosso aconchego, o nosso alicerce tem que estar feito em Cristo Jesus, através da sua palavra. Firmar em Cristo, fazer o seu alicerce e não correr para fazer o alicerce. Para que quando vier as lutas, a tempestade, vier o que está assolando, por exemplo, esse mundo, a pandemia, qual é o comportamento que nós vamos ter diante de tal situação? Qual é o comportamento que você vai ter diante de... Nunca experimentou, nunca passamos por isso. A outra pandemia que centenas de anos atrás, e ninguém aqui viveu isso, mas estamos vivendo. E qual é a atitude que nós temos que ter como cristão? O que é que ela nos ensina? Primeira coisa, aquele que construiu, que fez o na rocha que se chama Jesus Cristo, ele vai ceder. É ter a vida construída, alicerçada em Cristo Jesus. Nós vemos Jesus Cristo, ele escreve no capítulo 7, Mateus capítulo 7, e o versículo 24 em diante, vai falar do alicerce. E esse é o que o alicerce que o cristão vai ter. Porque é o alicerce que vai determinar que tipo de asa que nós temos, que tipo de cristão que nós somos. É o alicerce que nós fizemos no começo da nossa trajetória e da nossa caminhada. E se esse alicerce tiver mal feito, é preciso refazê-lo, é preciso reconstruir. Todo mundo sabe que é muito mais difícil reconstruir do que construir. É muito mais difícil, mais desgastante você reformar do que você começar. Então é melhor começar bem. Não ter... E Jesus vai falar sobre isso, dizendo todo... Versículo 24 do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhoeis ao homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. Quem é esta rocha? É Jesus, é Cristo, ele é a rocha.
Então nós temos que edificar tudo que nós temos em Cristo. Por que que Jesus diz, tem que ter o seu alicerce em mim? Não tenha seu alicerce, tem muita gente alicerçado no governo, muita gente alicerçada no emprego, muita gente alicerçada em algo material e financeiro, e isso pode te derrubar. Mas se você estiver alicerçado em Cristo na rocha, você vai ficar... que tem muita gente que às vezes nós estamos vendo pessoas que estão perdendo empresas, pessoas que estão perdendo os seus negócios de anos e anos, num desespero, muitos tentando se suicidar, outros apavorados. Deus, o cristão que tem a sua vida alicerçado na rocha em Cristo, ele está seguro, sabendo que vai passar, sabendo que é uma situação passageira. Então nós temos que ter o nosso espiritual alicerçado na rocha. Versículo 25 vai nos dizer assim: e desceu chuva, correu o rio, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Você sabe por que que você está em pé? Sabe por que que você me ouve estar em pé? Que às vezes você está dizendo, eu estou tão fraco. Mas lembra do teu alicerce. Lembra dos teus primeiros passos que você deu na presença do Senhor. A tua fé que foi alicerçada em Cristo Jesus. É esse alicerce que hoje pode até estar te balançando, mas está te deixando de pé. Porque você soube se alicerçar. Você gastou tempo, e você que está começando agora e me ouve, gaste o tempo que for preciso. Mas edifique a tua fé em Cristo Jesus. Dando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Se você ficar olhando a providência vinda da parte do homem, você... mas se você buscar o reino dos céus, Deus diz, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescenta para a tua vida quando você busca o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça. Então nós vemos que a águia, ela vai construir o ninho dela sobre uma rocha, seguro, para fazer ali nada. E diz a história que ela vai no meio da rocha, do penhasco, e ela vai fazer um ninho que vai ser um ninho demorado, pesado, exaustivo, muitas vezes cansativo. Mas ela começa a colocar uns galhos enormes, para quem estudou sobre ela, e vai colocando mais galhos, formando a estrutura de um ninho. Depois ela vai subindo até que ela chega no alguns gravetos. Coloca uma camada de espinhos no ninho. Depois ela tira a sua plumagem e ela coloca dentro do ninho, fazendo um ninho aconchegante. Um ninho onde ela vai poder repousar, aonde ela vai colocar os seus ovos e aonde os bebês das águias vão nascer. E diz que assim ela o faz. Ela coloca os seus ovos dentro daquele ninho, seguro, e vem vento, e vem tempestade, e vem ventanias, mas ela está segura dentro da rocha. Ela está segura dentro da rocha, sabendo que ela construiu o ninho certo, no lugar certo. Aleluia. Eu desafio alguém aqui, ou alguém que me vê, pode ser que você visitou, mas você não encontra o ninho de uma águia em qualquer lugar. Alguém aqui já viu o ninho de alguma águia? Alguém já viu? O senhor já avistou, pastor? Alguém já viu o ninho? A águia verdadeira? Porque é difícil de ver, irmãos. Com segurança. Não precisa você mostrar ou dizer quem você é. É a tua estrutura, o teu alicerce que vai mostrar quem é que você é. É a tua estrutura espiritual. E diz que dentro da fenda da rocha, ela colocando os seus ovos, o ninho dela é seguro, é macio, pode resistir às tempestades, pode resistir ventos. E ela está segura porque está dentro da rocha. O que nós temos que fazer é edificar a nossa vida espiritual em lugar de segurança. Porque quando vier o que está acontecendo, e coisas piores virão. Coisas piores virão. Não é uma profecia, mas é uma realidade. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno.
Mas nós e a igreja do Senhor, nós temos uma confiança que nós cada dia, nós vamos depositando ali nos pés do Senhor e colocando a nossa vida espiritual na presença de Deus, guardados em Cristo Jesus. O problema é que muita gente não quer gastar. E como que eu construo a minha vida espiritual e o meu alicerce? Primeiro, tendo uma vida pautada em obediência a Deus. Uma vida pautada em separação. Uma vida onde eu conheço os dois pilares. Diga comigo, dois pilares. De sustentação do cristão é. Vamos lá? Os dois pilares de sustentação do cristão é. Primeiro, conhecer a Deus. O segundo, se eu não conheço, não tem como eu amar. Através do conhecimento da palavra. Se eu não dedicar na leitura da palavra de Deus, a palavra do Senhor é escudo para aqueles que nele crê. Ela é um escudo para mim, porque é através da palavra que ela me protege. É através da palavra que eu vou vencer. E se eu conheço a Deus, eu amo a Deus. E se você conhece, você ama, é os dois pilares que te sustentam. Amar e conhecer. Conhecer e amar a Deus. Então tem muita gente que não está pautada nisso. Não tem estrutura na palavra. Não lê a Bíblia. Não participa dos cultos de ensino. Que eu louvo a Deus por você que está me ouvindo e participando nessa noite. Mas pessoas que já não têm fome da palavra. E como que está esse alicerce espiritual? Porque quando Jesus disse e conta uma parábola sobre a parábola da vinha, que ele foi procurar o fruto e não achou, e o dono da vinha diz, deixa que eu vou cuidar dela mais um ano, ele teve que cavar lá na estrutura, onde ninguém enxergava e ninguém via. E ele disse, eu vou lá na estrutura, vou escavar, vou mexer na raiz, para que eu possa fortificar ela, e ela volte a dar frutos. O que Deus está fazendo com essa humanidade, o que o Senhor está fazendo com a igreja dele nos dias que estamos vivendo, é tentando fazer com que a igreja ganhe estrutura espiritual. Isso é um exercício da fé, porque muita gente já não exercita mais a sua fé. A própria Bíblia diz que esse povo me honra com os seus lábios, mas me nega com as suas obras. E nós temos que exercitar a nossa fé. Está pautada em Cristo Jesus na obediência da palavra, nos ensinamentos, mas viver aquilo que está escrito. Não viver somente por aparência, mas vivermos pelaquilo que está relatado na palavra de Deus. Então observamos que gaste o tempo que for preciso para você construir. Desculpa, irmãos, tomando uma água aqui. O tempo, a sua estrutura que vai mostrar, meus irmãos. Às vezes, nós vemos algumas casas por aí. Eu tenho um exemplo de um amigo meu, o Micael conhece, mora aqui no Jardim Guarani, que comprou uma casa, pagou um bom dinheiro nessa casa. Investiu o que tinha. E quando entrou para dentro, que foi ver, o alicerce dela não era bom. E ele teve que derrubar toda a casa, para chegar no alicerce e começar de novo. E hoje ele já está no segundo, indo para o terceiro andar. E eu vi o alicerce, e se pode construir um prédio. Mas se Jesus olhar para dentro de mim, da sua vida hoje, você não me conhece, mas Ele conhece o alicerce que você construiu diante dEle. Ele sabe a estrutura aí dentro de você. E se Ele mexer nessa estrutura, fique tranquilo, porque Ele é dono e Ele sabe no que mexe. E Ele, se Ele mexe, é como que o olheiro. É melhor estar na mão do olheiro do que estar na mão do assolador. É melhor estar na mão do ferreiro, como diz Isaías 54:16. Melhor estar na mão do ferreiro do que na mão do assolador. Porque o ferreiro faz ferramenta para a sua obra. E o assolador só vem roubar, matar e destruir. Então, se você está passando por esse processo,
é o momento de você aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo nessas quarentenas e edificar a sua casa em Cristo Jesus. Edificar a sua vida espiritual. É momento de você ler a Bíblia, é momento de você jejuar, é momento de você se consagrar, é momento de você se dedicar mais a Deus. E voltar a sua vida espiritual pautada naquilo que você aprendeu. Águia construindo esse ninho, feito aconchegante, mas antes da última camada da plumagem tinha os espinhos, e ela coloca os seus ovos. Entra a provisão da família, porque quando a águia está chocando os ovos, a fêmea, o pai está trabalhando como provedor, para prover, para sustentar a mãe que está ali cuidando, zelando pela casa dela na fenda da rocha. Depois, com um período de tempo, a águia, quando nasce os bebês, ela vai ajudar também, porque o casal se ajuda um ao outro. Então ela vai nos dando ensinamento. E quando nasce aqueles bebezinhos, o pai e a mãe, de repente alguém estudando sobre a águia, observou que dentro da fenda da rocha, lá na montanha que foi estudar, as pessoas que são direcionadas a esse estudo, enxergaram que dentro do ninho da águia tinha algumas latas velhas, algumas coisas jogadas, e não entenderam porque aquilo não serve de alimento. E aí o escritor do livro que eu estava meditando e lendo, dizendo que assim às vezes Deus faz conosco, irmãos, e nos trata. Quando nasce um filho da gente, a gente às vezes pega, passa num lugar, compra um presente, um brinquedo. A Débora, ele já tem isso, eu queria ver ele feliz. Às vezes Deus faz isso com a gente. Às vezes não é o que você precisa, o que você quer. Naquele momento Deus vem e traz outra coisa, e você diz, mas eu já tinha, Deus te dá melhor, só para te fazer feliz. Só para cuidar de você e mostrar que Ele está cuidando de você. Mas essa águia, quando os bebês vão crescendo, e vão ficando pesados, e vão crescendo e ficando pesados, e chega um momento que os bebês estão pesados, e eles começam a afundar dentro do ninho. E quando eles começam a afundar dentro do ninho, os espinhos começam a jogar eles para fora. E aí eu paro para meditar com os irmãos nesses espinhos. Porque talvez você construiu a sua vida espiritual, é crente na pessoa bendita de Jesus. A igreja desse século que estamos vivendo nunca passou pelo que está passando, mas agora o ninho afundou. E ele chacoalhou as asas, tirou a plumagem do conforto que estávamos vivendo, a igreja, e está nos jogando para fora desse ninho para dizer, é momento de vocês exercitar a sua fé. É o momento de vocês viver o que está escrito na minha palavra. É momento de tomar posse do que está registrado na Sagrada Escritura. Porque o ninho, ele estava aconchegante. Tem muita gente que está me ouvindo, que estava nesse aconchego. Vida boa, carro bom, emprego bom, salário bom, tudo bem. Do dia para a noite, chacoalhou o ninho. Os espinhos vieram às lutas. E você está aí na beira do ninho, pensando, se eu voar eu caio e morro, porque eu nunca voei. É natural, é normal, meu irmão. Tem prova que nunca passamos e podemos passar. E o que é que eu faço? Eu aprendo com a águia. Diz que quando os filhotes estão colocados na beira do ninho, e que eles não conseguem voar, porque nunca voaram, eu vejo Deuteronômio 32, por favor, o versículo 11, como Deus age. Como Deus faz. Porque aqui tem muita gente que está aqui nos ouvindo e que está aqui nessa noite, que está passando por isso. Eu nunca passei pelo que eu estou passando. É natural. O que é que eu faço? Como a águia desperta a sua ninhada e move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Explicação desse texto.
Quando o ninho está muito fofo e que vem os espinhos que joga eles para fora, o pai e a mãe quer que eles vivam e saiam da dependência que eles estavam tendo e que possam experimentar voar com as asas que ele tem. E diz que eles chegam e jogam os filhotes. Quando eles jogam, pastor, diz que eles vão caindo. A história diz que os filhotes do alto da montanha vai caindo porque nunca experimentaram voar. Eles viam o pai e a mãe voar, como você viu muitas pessoas contar bênçãos e testemunho, mas você não viveu o seu testemunho e o teu milagre. Mas é tempo de você viver o teu milagre. É tempo de você experimentar voar nas asas da fé. É tempo de você entender quem é o Deus que você serve. É o tempo de você entender a quem você está servindo. É o tempo de Deus se revelar para você com o seu poder e com a providência dos céus. Porque como aperta a ninhada, moveu as suas asas e despertou a ninhada. E move sobre os seus filhos, empurra ele. E eles vão caindo. E diz que quando eles vão caindo, e pensa, vão se arrebentar. E acabou. Diz que casa majestosa como ela é. E assim Deus fez com Israel. E assim Deus vai fazer com a tua vida. Você não vai cair, não vai se despedaçar. Você não vai chegar no fundo do poço. Aleluia. Porque Deus está com as suas mãos estendidas e dizendo, eu vou me mover sobre você e vou te colocar sobre as minhas mãos e te colocar em segurança novamente. Aleluia. Assim como a águia desperta a sua ninhada, move sobre ela, coloca sobre as suas asas. Eu acho lindo isso. É quando parece, Moisés, que ela vai se despedaçar e que vai acabar. A mãe voa junto com o pai, pega o bebê águia nas suas asas, leva e coloca em cima do ninho de novo. Aleluia. Aí eles vão, ficam olhando, passa um período de tempo. E diz que por 2, 3, 4 dias é o mesmo processo. Até que eles possam ganhar forças, estruturas nas suas asas. E depois de um período de tempo, eles já não têm mais medo de voar. Já não têm mais medo de pular daquela montanha. Porque agora eles não vão depender de ficar nas costas da mãe, mas eles vão voar junto com a mãe. Deus quer que você viva na plenitude do Espírito de Deus. Aleluia, Deus cuidando de você, cuidando da tua casa, cuidando da tua família. Descansando em Deus, com a sua vida alicerçada em Cristo na rocha. Sabendo que vem o vento, vem a tempestade, vem as enfermidades, vem tudo. Mas você diz como Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia. É você ter fé e dizer, nenhum mal me sucederá. Você pode repetir isso comigo? Vamos com força? Vamos lá? Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Não vai chegar na tua casa, meu irmão. Não vai chegar na tua família. Não vai chegar nos teus filhos. Não vai chegar, e se chegar, o Senhor é poderoso para te guardar, te colocar sobre as asas e te levar nas alturas e te dar descanso. Aleluia. 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 É Deus que está cuidando da igreja. Deus está no trono. E o Salmo 12, põe para mim por favor, irmão, verso 5 do Salmo 12. Veja o que Deus nos diz. Aleluia. Salmo 12, verso 5. Pela opressão do pobre, pelo gemido do necessitado. Será que tem pobre, meus irmãos, aí me ouvindo? Pobres, financeiramente pobres de espíritos. E diz, pela opressão do pobre, pelo gemido do necessitado, quem é dizendo, me levantarei agora. É Deus dizendo, se você está gemendo, se você está orando, se você está buscando, você tem que entender que Deus está se levantando em favor da tua vida, em favor da tua casa, em favor da tua família. Vai te colocar em salvo. Aleluia. Deus vai surpreender, meu irmão. Deus vai surpreender a medicina. Não é a cloroquina, não é a azitromicina, não é nada disso que vai fazer acontecer, mas é Deus que vai dar direção aos homens. É Deus que vai trazer o livramento. O escape vem do Senhor. Aleluia. É Ele que dará inteligência ao homem. E o que ia acontecer foi Deus que o fez. Aleluia. Quando as águias estão voando com as suas próprias asas, já experimentaram voar?
já sabem voar. E eu te pergunto, você tem voado com as suas próprias asas? Porque às vezes nós não queremos voar com as nossas asas, exercitar a nossa fé. É mais fácil eu pedir por irmão, ore por mim, do que eu orar por mim mesmo. É mais fácil eu dizer, meu irmão, me ajude em oração, do que eu experimentar viver na dependência de Deus. As pessoas, você quer ver o que não é exercitar a fé? Há uma necessidade financeira, há uma necessidade material. É mais fácil a pessoa ir lá no mercado, passar o cartão de crédito, dar um cheque provisório, do que exercitar a sua fé. E o próprio Jesus disse: olha para o lírio do campo. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, como Deus cuida de nós. Aleluia. O cuidado que Deus tem com o seu povo, dizendo: vocês valem muito mais do que pássaro, muito mais do que lírio. Eu cuido deles e cuido de vocês. É o Senhor que cuida de nós. Mas está tudo fechado, pastor. O que eu ler? No livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo de número 7, isso, segundo livro de Reis, bendito seja Deus, no capítulo 7, vai falar, o capítulo 6, o versículo 24, vai falar que o rei Ben-Hadad, ele sobe, rei da Síria, junta todo o seu exército, sobe e cerca Samaria. O capítulo 7, versículo 1, diz o capítulo, pode deixar o 7:1, irmãos, no capítulo que nós falamos agora, que o rei Ben-Hadad cercou Samaria. Ninguém saía, ninguém entrava, a fome era extrema. Não era? Era muito pior do que estamos vivendo nos dias de hoje. Tal maneira que o capítulo 6 e o versículo de número 26, por favor, irmão, 6:26, fala de uma situação de pessoas que, uma mulher passando o rei, sucedeu que passando o rei pelo muro, uma mulher bradou dizendo: acorde, meu rei, meu senhor. Pode passar, irmão, mais um versículo. Ele disse: Senhor, eu te acudiria eu, da eira ou do lagar? Pode ir, irmão. Disse mais o rei: que tens? Ela disse, esta mulher disse: dá cá o teu filho, para que comamos e amanhã comeremos o meu filho. Prossiga, irmão. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo eu outro dia: dá cá o teu filho para que comamos, escondeu o seu filho. Tá bom até aí, irmão. Então nós vemos que a situação da fome era extrema, a ponto de uma mãe matar o filho, cozinhar e comer, esperando que a outra pudesse fazer. Samaria cercada. Mas Deus tem os seus modos de agir, de trabalhar. Deus tem portas abertas, até com portas fechadas. Deus tem portas abertas de milagre. E a Bíblia diz no capítulo 7, no versículo 1, que a palavra do Senhor veio. E o profeta Eliseu disse assim: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Você crê nisso que eu vou ler agora? Amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de... Está dizendo? Deus vai dar providência, Deus vai dar vitória. Ele estava dizendo: Deus vai cessar esse mal que está sobre nós. Interessante que o homem que estava ali do lado do rei não creu na palavra, e você tem que crer. No livro de 2 Crônica, no capítulo 20, e no versículo 20, eu acho interessante o que diz a palavra de Deus. Segundo livro de Crônicas, irmão. Capítulo 20. E o versículo 20, que diz assim: e pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e saíram, e Josafá pôs em pé e disse: ouve, vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e o que? E estareis.
Vamos lá, irmãos, e estareis seguro nos seus profetas e prosperareis. Toma posse dessa palavra nessa noite, meu irmão. Toma posse dessa palavra profética nessa noite. Amanhã haverá providência de Deus. Deus tem providência para tua casa, para tua família. Deus vai inverter o quadro da situação. Deus vai reverter o que está acontecendo. O nome dele vai ser glorificado ao tempo dele, mas Deus vai fazer. Aleluia. E quem não crê vai olhar e não vai participar da bênção. Mas até os leprosos, porque diz a história que tinha 4 ali, eu volto no texto daqui a pouco. Eles olharam e viram que tinha. Quem estava no esquecimento não tinha chance nenhuma de tomar. Vocês estão no esquecimento. Vocês não têm direito de tomar posse da bênção, mas vocês vão ser o primeiro. E diz que os 4 leprosos entraram lá e foram os primeiros que foram abençoados. Meu irmão, Deus vai inverter o quadro da situação. Deus vai te surpreender, meu irmão. Deus vai te surpreender. A tua empresa não ali, você não vai fechar as portas. Deus dará a estrutura, a estratégia, e o nome dele vai ser glorificado. Sabe por quê? Pela segurança que você tem em Deus. Segurança que nós temos no Senhor. E diz, eu caminho para o final, que quando a águia já tem os filhos que estão voando só, ela chega numa idade aonde ela está com 40 anos, e diz que agora ela está velha, ela está cansada, ela está com o bico mole, as suas garras já não são mais a mesma. E será que tem crente assim, meu irmão? Será que existem pessoas assim que começou tão bem, mas hoje já está com as suas garras não conseguem mais ter forças, os seus lábios já não conseguem mais cantar como se cantava, as suas forças já não são mais as mesmas, se sentem envelhecidos e dizendo, não sirvo mais para nada. Será que existe pessoas assim? Existe. E quando a águia está com aproximadamente 40 anos, ela tem que tomar essa decisão. O que eu vou fazer? Morrer ou vou me renovar? Eu vou morrer ou vou me renovar? O que você vai fazer em meio a essa crise que estamos vivendo? Qual é a atitude que você vai tomar em meio a essa pandemia que nós estamos passando? Vai continuar sendo um pardal? Vai continuar sendo um pombo? Ou você vai entender que Jesus te chamou? Vai se entregar aos pontos e dizer, é o fim? Ou você vai aproveitar a oportunidade e vai se renovar? E ela resolve tomar a atitude certa, dizendo, eu vou me renovar. Eu vou me renovar. E diz que então aquela águia, meu irmão, ela chega e se separa por um período de tempo do companheiro, e diz que ela vai voando. E deixa eu abrir um parênteses aqui, que a águia é diferente. No Texas é um dos lugares que mais tem tornados em tempestade. E um certo dia um homem filmando, ele avistou que quando se formou um vento e a tempestade, todas as aves corriam do vento, da tempestade. Mas ele viu uma que foi de encontro à tempestade e o vento. E era a águia. E quando ela foi de encontro à tempestade e o vento, ela voou mais alto, voando. E voou por cima e descansou. Descansou. Não adianta você querer fugir. Não adianta você querer mudar de igreja. Não adianta você querer abandonar o barco. Não adianta você querer parar. Você tem que voar de encontro a essa tempestade, a essa luta. Vai para a oração, vai para o jejum, vai consagrar, busca força em Deus. Voa por cima da tempestade, descansa no Senhor. Descansa em Deus. Diz que ela sobe e descansa. E aí a águia, ela vai se renovar. Diz que ela vai voando, e ela vai a certa altura, e ela sozinha, ela resolve olhar para uma rocha, irmão Wesley, e ver num penhasco o lugar onde ela vai poder passar alguns meses. Diz que ela voa de encontro à rocha, e ela se choca na rocha. E ali ela pega, começa a bater o bico na rocha, até cair o seu bico. Começa a passar as suas garras unhas, até sair as unhas.
Quando vai começando a se renovar o seu bico, ela arranca as penas velhas, esperando vir de novo, e você tem que fazer isto. Tire dos seus lábios o que não deve. Tire dos seus pés que você caminhou até hoje, por onde caminhou, abandone isso. Abandone o que fala, abandone o que ouve. Se jogue na rocha. Se jogue em Cristo e fique ali chorando, gemendo, se humilhando. Porque a Bíblia diz que humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Alabaia séria. Porque no tempo dele, ele te levantará, se humilha, se choque com Deus, aleluia. Talvez você anda de um lado para o outro, desesperado. Você já ligou para tanta gente hoje, mas você não ligou com Deus, não ligou em oração, não ligou no céu. E Ele está dizendo, liga em mim, porque eu tenho resposta para a tua vida. Aleluia. Se liga no céu, meu irmão, que Deus tem resposta para a tua vida. E ela está lá, ninguém vê. Algumas pessoas vê aquela águia bonita voando e diz, não vejo mais ele, não vejo mais ela. Fique tranquilo. Escondida, está se renovando. Tem gente dizendo, não vejo mais ele, eu quero ver o que vai ser da vida dele, eu quero ver o que vai ser da vida dela, eu quero ver se vai cantar como cantava, se vai pregar como pregava, se vai ainda, os itinerantes vão continuar pregando. Fique tranquilo, meu irmão, nós estamos escondido em Cristo Jesus, renovando as nossas forças. Vai passar, e quando passar, nós estamos prontos para viver na plenitude de Deus, na plenitude do Espírito Santo. A igreja não será a mesma, a igreja não será a mesma, você não será o mesmo, você não será o mesmo. Deus vai mudar o quadro da história. A igreja de Deus vai viver o melhor do Senhor que veio e está entre nós, que se chama Cristo através da fé. Diz a história de como é que nós vivemos e com quem nós andamos. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águia. Subirão como águia. E diz a história que um homem conta essa história de um pardal que resolveram pegar um filhote de águia e colocar no meio dos pardais. E aquele filhote de águia no meio dos pardais foi crescendo como um pardal. Imagine, olhe para cá. Imagine uma águia voando junto com um pardal. Parece como que, entende, sabe o que eu estou falando? Tem um pássaro chamado chupim, que ele vai lá no ninho do tico-tico, fura o ovo, e põe o ovo dele no ninho do tico-tico. E o chupim é escuro, negro. Daqui a pouco você vê um chupim correndo atrás do tico-tico que chocou ele, que não tem nada a ver. Ele faz. E diz que o pardal, colocaram um filhote de águia junto com um pardal. Preste atenção nisso, para você entender quem é que você está vivendo, do lado de quem você está. Quem é suas companhias, seus amigos. Quem é que você está se escorando e confiando? É pardal ou é águia? É pardal ou é águia? Pardal tem medo, se esconde, foge, amedronta, mas a águia é valente, a águia é majestosa, a águia não corre, a águia não se afugenta, mas o pardal é medroso. E diz que criaram o filhote de águia com pardal. Era uma águia, estava ali, mas com comportamento de... Onde passava o pardal, a águia junto. Até que um dia, passou um casal de águia voando naquela trajetória. E aquela águia que viveu a vida toda do lado do pardal, achando que era um pardal. Ela olhou para cima e enxergou que era uma águia voando. E diz, eu sei quem eu sou. Sei o que está em mim e a força que eu tenho. E diz, papai águia, mamãe águia não. Papai águia, mamãe águia lá em cima. Saia do meio dos pardais e voe, aleluia. Voe para Deus. Voe para aquele que te chamou. Voe para Cristo Jesus. Os pardais estão te matando, as notícias estão te matando. Desligue isso, saia da mídia.
podre que está matando a tua fé, e voe para a palavra de Deus como águia. Renove as tuas forças, acredite no que está escrito aqui, porque isso é alimento para a tua vida. Voe como águia. Fique de pé em nome de Jesus. Voe como águia. Voe como asas de pombo. Não seja como mais um pombo, como um pardal, mas seja como águia. Voe na plenitude do Espírito. Exercite a tua fé. Viva. Troque essas asas, esse medo que você está, e viva na plenitude do Espírito Santo de Deus. Se você tem a tua vida alicerçada em Cristo, fique tranquilo. O vento da tempestade não vai te matar, não vai. De paz, o Deus de paz te concederá todas as coisas. Por quê? Porque eu posso todas as coisas. Vamos repetir? Posso todas as coisas. Vamos lá, irmão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus seja louvado. Deus seja louvado pela tua vida. Eu devolvo a direção ao nosso pastor nessa noite. Que você viva na plenitude do Espírito de Deus. Vamos orar? Eu quero orar por você que está me ouvindo aí. Se você pode curvar a tua cabeça, eu quero pedir a Deus a bênção do Senhor sobre a tua vida, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Talvez você não está tendo força para caminhar. A tua fé pode ser pequena, mas ela tem efeitos. E o Senhor vai te levantar. Aleluia. O Senhor vai te colocar de pé e vai te ajudar. Talvez você está amedrontado nessa situação, e o Senhor está dizendo: você vai viver o melhor. Você vai viver o melhor. Exercite a tua fé. Entenda que não coloque isso como pandemia que está sobre o mundo. Coloque que você está tendo é o exercício da minha fé. Isso não é uma pandemia, pastor, é o exercício da minha fé. É o exercício da minha fé. É o exercício da tua fé. Deus está exercitando a tua fé para ver até onde você vai chegar. Curve tua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu oro por essas vidas que me ouvem nessa noite. Igreja do Jardim Almanara, Senhor, pelos teus servos, nos ajude, meu Deus. Em o nome de Jesus Cristo, meu Pai, tira do meio de nós os pardais, Senhor, e aqueles que têm pensamentos pequenos, que têm tentado amedrontar as nossas igreja, meu Deus. Mas em o nome de Jesus, meu Deus, alcança essa vida. Restaura, meu Deus, a saúde desse homem, dessa mulher. Traga cura, Senhor, espiritual. Traga cura no corpo físico, meu Pai. Nem praga alguma chegue à tua tenda. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, esta é a tua igreja. Vamos viver o melhor de ti, glorificar o teu nome, e declaramos a vitória de cada um em o nome do Senhor Jesus.